Olá pessoal, eu sou Janaína Werner e hoje é dia de podcast do Instituto Sorrir. Nosso convidado de hoje é o professor Luciano Candemil. Ele é natural de Florianópolis, atua como músico, percussionista, compositor, professor, pesquisador e produtor musical. Ele é doutor em música pela Universidade Federal do Paraná, mestre em música pela UDESC, especialista em educação musical, licenciado e bacharel em música com mérito estudantil. Atua na música popular, participando de shows, gravações, elaboração e execução de projetos culturais, oficinas e workshops. Como compositor, tem diversos prêmios em festivais, discos gravados e composições interpretadas por outros artistas. Na área acadêmica, tem diversos trabalhos realizados em congressos nacionais e internacionais, bem como vários artigos publicados nas principais revistas acadêmicas de música. Em 2016, lançou o livro didático musical Percussão Catarina. Nos últimos anos, teve diversos trabalhos culturais realizados por meio de editais de fomento cultural, da Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, da Lei Aldir Blanc e do Prêmio Elizabeth Anderle. Aqui no Instituto Sorrir, é professor de percussão pelo programa Arte nos Bairros da Fundação Cultural de Itajaí e grão-maestro do Timbalajaí. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Janaína. Estamos aí para responder aí, para colaborar. Fala para nós, quem é Candemil além da vida profissional? Bem, como você falou aí inicialmente, eu nasci em Floripa, né? Minha família mora em Floripa, né? Eu tenho 3 irmãos, meus pais moram lá. E parte da minha família vem de Laguna, que é uma cidade no sul do estado, muito importante na minha carreira profissional também. Que é uma cidade que tem muito envolvimento com cultura, é uma cidade histórica e tem muita coisa com carnaval. Mas parte da minha família, especialmente a parte de mãe, a minha avó e bisavó, são da cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Provavelmente da onde vem a minha ancestralidade, a minha ligação com os ritmos afro-brasileiros, né? E hoje em dia eu moro em Balneário Camboriú, né? E além de trabalhar com música, eu faço atividades físicas, gosto de ler bastante e gosto de fazer passeios de cachoeira, gosto de viajar, essas coisas cotidianas assim. E a tua infância? Conta pra gente como é que foi. A minha infância, deixa eu pensar aqui que eu vou poder falar pra ti aqui. Tanta coisa que acontece, né? Bem, o que eu acho importante falar aqui é que eu nasci em Floripa, mas a minha família é de Laguna, né? Terra dos meus avós, que eu gosto de falar assim. E eu sempre passei os verões, todos os carnavais e Réveillon, eu passava na casa dos meus avós. Eu ficava 3 meses por ano com meus avós, né? E a minha família era muito envolvida com uma escola de samba de lá. A escola de samba Vila Isabel, da qual mais tarde eu participei como compositor, como diretor cultural, né? Fiz samba também, participei, construí carro alegórico, tudo lá. Mas não, na época de infância, por conta do carnaval, eu ia para os bastidores, né? Eu frequentava as casas onde as mulheres faziam as fantasias, né? Eu ia no barracão onde construía os bonecos, as roupas, os adereços, ia para os ensaios de escola de samba. Eu com 8 anos eu desfilava na escola de samba, tocando já na bateria, e eu era o primeiro da fila, eu abri o desfile com 8 anos. Então eu fiquei muito nessa dinâmica de passar os verões em Laguna com a família de vós, assim, na parte de vós, né? E envolvido com carnaval, né? Então já tinha uma ligação aí com a música mesmo sem perceber, né? E depois, entre 10 e 14 anos, eu fui tenista semi-profissional. Eu jogava tênis de 4 a 5 horas por dia, de segunda a segunda, final de semana, inclusive. Na segunda-feira, que ficava fechado o clube, eu ia lá para treinar. E naquela época eu era vice-campeão do estado. Eu disputava 2 torneios
por mês. Cheguei a fazer torneio em Brasília, São Paulo, Curitiba, todo o estado aqui. E eu com 12 anos já viajava sozinho. Claro, não sozinho, eu digo, sem os pais, mas porque ia a equipe junto, né? E eu acho muito importante contar isso, porque eu vejo, especialmente no esporte, mas mais especificamente no tênis de campo, um ambiente muito propício para desenvolver a habilidade de foco. Porque o tênis de campo, por mais treinado que você esteja, perder o foco, você erra a bola. Então é um lance assim que eu trago. Concentração total ali, né? Isso, eu trago isso muito pra minha vida, assim, de forma inerente, porque você é assim, né? O tênis é assim, parou, né? O jogo, você se concentra para jogar, depois relaxa, aí concentra e relaxa. O jogo é meio que isso, né? E eu acho que isso acabou vindo para mim na minha vida, para os meus estudos, quando eu consigo ficar muitas horas estudando, concentrado, já desde de pequeno, né? Eu sempre fui muito estudioso, né? Sempre muito brincalhão. Eu tinha assim as turmas de bairro, as turmas de condomínio, a turma da rua, né? De fazer zoado assim e tal. Mas eu sempre estudei muito, eu sempre passei direto, né? Nunca peguei recuperação, nem sei o que é isso. Eu com 17 anos já passei para minha primeira formação, que foi em engenharia civil, já passei direto assim. E sei estudar muito, né, pro vestibular. Quer dizer, na verdade, já estava estudando antes, né? E por que ali a engenharia civil? Bem, tem algumas motivações. A primeira delas o meu pai também é engenheiro, né? Ele que me sugeriu, imagina, sugeriu, né? Ó, faz engenharia que é um bom negócio. Naquela época eu fiz isso. Eu confesso que eu fiz bastante contrariado, assim, né? Não gostava muito da engenharia civil. Né? Eu fiz em 5 anos, que é o tempo mínimo, porque era uma questão de honra minha. Eu queria fazer 5 anos, porque eu nunca tinha reprovado na escola. Mas não era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas segui fazendo, depois eu trabalhei como engenheiro. E mais tarde eu larguei a profissão, totalmente por conta da música. E a música, como é que surgiu nisso? Bem, a música já surgiu lá na infância, né? Quando isso eu me dei conta depois, quando o meu pai e minha mãe me levavam para os ensaios de bateria. Então ali já estava... É como aqui no Sorrir, né? A criança vem com 5 anos, com 8 anos, faz uma aula de música, daqui a pouco... Por isso que eu tenho muito um cuidado com as aulas, né? Porque uma aula de música pode mudar a vida da pessoa. Ah, sim. Imagina ela 6 meses de aula, 1 ano de aula, né? Isso na formação dela como pessoa pode mudar muito, né? Sim. Então a minha relação com música já começa aí das escolas de samba, né? Meus pais sempre ouviam muita música em casa, no carro, nas viagens. Depois, na época que eu morava em Floripa, eu morava num prédio que eu tinha muitos amigos roqueiros. Daí eu comecei tocando bateria com banda de rock. Mas lembrando bem, Janaína, eu na época de colégio, ali entre 12 e 16 anos, eu tocava atabaque tocava atabaque na aula de religião. Semanalmente. Tu vê que incrível, né? Naquela época eu já fazia isso. E dá pra dizer assim, que o meu primeiro instrumento de percussão foram as panelas e os baldes da minha mãe. Porque eu pegava assim, a gente morava num bairro na Trindade, em Floripa, que era uma casa, e tinha uma edícula assim, né? Então eu pegava assim, depois do almoço, baldes, panelas, montava tipo um kit assim e passava horas tocando assim. E isso tudo muito intuitivamente, assim, né? Não tinha assim muito aquela coisa assim, já pensada, não, quero ser músico. Era uma brincadeira, né? Mas aí que tá, muito começa por aí, muita coisa começa assim, né? Até porque a tua família já estava inserida, né? Sempre estava ali com o pessoal dos blocos de carnaval e tal, então a música sempre teve presente na tua vida, né? Eles não... E daí os instrumentos foram vindo...
É interessante isso porque assim, a minha família nunca foi, eu falo isso tranquilamente, nunca foi favorável a largar a engenharia para música, né? Uhum. Sempre foi uma decisão muito minha. Uhum. E nunca tive esse incentivo de ter uma aula particular de música ou de participar de um projeto de música como tem vários aqui no Sorrir, né? Só que a família não se deu conta que a eu participar de escola de samba, eu já estava Eles já estavam incentivando ali. incentivando. Isso é muito da questão do contexto mesmo, do meio ambiente que a gente vive, né? Isso influencia muito, né? Depois de tantas informações, professor, ainda consegue contar para nós uma curiosidade, alguma coisa da música pra gente que a gente ainda não saiba? Então, Janaína, alguma curiosidade sobre a música que eu posso contribuir aqui, eu vou trazer então do meu contexto como etnomusicólogo, que é a minha linha de pesquisa, né, na academia. Que os instrumentos de percussão, eles não são feitos de qualquer maneira. Eles são consequências de um contexto cultural e de materiais e elementos que estão disponíveis naquele meio ambiente. Então, se um instrumento ele é comprido, ou se ele é mais achatado, ou se ele tem um som mais agudo, ou um som mais grave, se é feito de madeira, se é feito de metal, tudo isso tem a ver com a cultura daquele ambiente e também com os materiais que estão disponíveis, né? Então, assim, é legal a gente pensar, quando a gente olhar para um instrumento de percussão, ele é muito mais do que um objeto sonoro. Ele é um símbolo, ele é uma simbologia, né? Ele tem muitos significados culturais que são resultado de uma construção coletiva, né? Exceto esses hoje em dia que são assim fabricados em indústria, mas aqueles que são encontrados, especialmente em culturas indígenas e matrizes africanas aqui no Brasil, como o jongo, o maracatu, o tambor de crioula do Maranhão, o congado mineiro, enfim, todos esses grandes famílias de instrumentos de percussão, eles são consequências de um processo cultural e coletivo, né? Não são assim uma invenção assim, que não cai do céu assim, né? Ele tem um porquê. E esse porquê ele tem uma função cultural, esse instrumento. É isso. É isso. Legal. Então, pessoal, esse aqui então é um instrumento de percussão chamado atabaçabá. Ele é fabricado em Salvador, aqui no Brasil, na Bahia. Ele tem esse nome por quê? Porque até a parte intermediária ele tem um corpo de um atabaque e essa parte de cima ele tem o corpo de um sabá africano. Normalmente o sabá africano ele é escavado no tronco. E esse aqui, né, ele tem um processo de construção diferente, né, tipo ripa, igual os barris, né, e as congas, os atabaques brasileiros. Então, por isso que o nome ele é atabaçabá. Então, a gente pode tocar como atabaque, com as mãos assim, ou como o sabá, que é uma baqueta aqui, e tem um jeito específico de tocar assim, né. Então. Que show, professor. Muito obrigada. Conta para nós agora sobre o Instituto. Como que o Instituto surgiu na tua vida? Como é que são as aulas aqui no Instituto? Conta pra gente. Bem, eu estou aqui no meu 3º ano, no Sorrir, né? Pelo projeto Arte nos Bairros, como você falou, como professor do projeto da Fundação Cultural de Itajaí. E assim, a minha chegada aqui foi um processo meio de namoro, assim. Primeiro, um grande amigo meu, Ale Primo, me falou muito bem daqui, eu vi até algumas reuniões, eu vim fazer alguns shows com a Mari Monteiro aqui. Também, e foi um processo de aproximação, até que quando eu fui então credenciado como professor do Arte nos Bairros, eu fiz um contato com a Giovana e pra gente então trazer as aulas de percussão para cá, né? E aqui foi muito legal, fui muito bem recebido até hoje, sou claro. E a gente montou um grupo, né, artístico chamado Timbalajaí, que já fez várias apresentações aqui pela cidade, né? E aqui então é um momento, é um dia assim, eu venho sempre na quinta-feira, um dia muito especial na minha vida,
porque eu pego, né, dou aula para crianças desde 5 anos até 17, quase 18, né? Então são universos de pessoas bem diferentes, assim, né? Mas tudo meio que junto, então é bem bacana, é um grande desafio, assim. Sim, eu imagino. Mas bastante importante, assim, para minha carreira de vida mesmo, assim. Professor, tem as aulas de criança e como é que funcionam as aulas de adulto? Então, esse é um projeto novo que a gente começou esse ano, faz acho que uns 3, 4 meses. A gente abriu uma turma, a gente chama de, né, alunos sêniores, né, adultos, e que na verdade tem sido muito legal porque a grande maioria, quase todas, né, são mulheres e elas querem montar um bloco muito parecido com o Olodum, né, só que só de mulheres, e tem vários acontecendo no Brasil, como a Banda Didá, que o Neguinho do Samba que criou. Tem a coisa de AD em Floripa e aqui está nascendo, assim, é uma sementinha que está nascendo aqui no Sorri, a partir do Sorri, que é montar, a gente chama de bloco afro, né? Um bloco afro, tipo Olodum, assim, tal, só de mulheres adultas. Tá bem bacana, tá bem legal. Que show, professor! E tem mais algum lugar que o professor dá aula? Sim, atualmente, além do Sorri, eu trabalho também na PAI de Balneário Camboriú. Lá eu trabalho já há mais ou menos 11 anos, desde 2012. E lá eu desenvolvo vários projetos. O principal é a fanfarra. Eu atendo praticamente 80 alunos de manhã à tarde, dos quais uns 30 a 35 são a turma que desfila. Estamos em época aí, né, de desfile. E lá também eu também faço o coral da escola, também de alunos. E comecei esse ano um projeto que está dando muito certo, muito legal, que é aula de bateria. Né, focada mais no rock, por conta da energia, né? O rock tem uma energia que, para esse contexto, eu percebi assim, uma ferramenta muito potente assim, de desenvolvimento musical e também humano, na verdade, né? Eu acho que a música é uma ferramenta, né, para o desenvolvimento e formação humana. É isso aí, professor, obrigada pela oportunidade. E você que está aí ligadinho em nossa programação, fique atento às novidades, surpresas que vêm por aí em nosso próximo podcast. Inclusive, 7 de setembro chegando e nós contamos com a presença de todos na avenida para prestigiar e apoiar o desfile cívico de nossas crianças. Se você quiser participar, sugerir algum nome para o próximo sorteio, escreva para nós aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficarem sabendo de todas as publicações que fizermos. E assim não vão perder nada. Esse é o podcast do Instituto Sorri, o seu programa quinzenal, buscando instruir, refletir e difundir, recheado de surpresas, curiosidades e conhecimento. Pois é. Bora? A Rocha, gravando. Então vamos lá. Especialista em educação musical. Calma aí. Agora que eu percebi, o negócio tá ao contrário. Coisa mais linda. Não, vamos fazer de novo, gente? Meu Deus. Legal, professor. O que a Giovana tá se abaixando aqui? O que ela quer, meu Deus? Parece um caranguejo, um negócio se arrastando aqui. O que você gosta de fazer além de tocar? Algum hobby? É que você quer saber que você estava falando. Meu hobby é tocar. Música é tocar. Peraí, professor. Daí, Yoli, beleza? Faça bonito. Então vamos. No grau. Foi, professor, agora. Agora só falta foto. Calma aí.